realmente mesmo mais para o João Pedro por conta desses elementos que eu citei. Agora, a ausência do Neymar continua sendo muito sentida pela seleção brasileira. Ontem, Dorival Júnior deu uma coletiva e falou sobre o Neymar. Aliás, essa declaração repercutiu bastante. Vamos ouvir. Com relação ao Neymar, é natural que montamos praticamente todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador. Acabou não acontecendo por um problema e nós temos que respeitar isso, aguardando e na torcida para que ele se recupere rapidamente. No mais, eu acho que são opções que nós temos de uma mudança ou outra, buscando a melhor condição possível. Em 2 treinos nós temos que tentar definirmos aí o que será melhor para um jogo tão importante como o de amanhã. O Hernan, chamou muita atenção essa parte em que ele fala assim que é natural que a gente monte o trabalho em cima do Neymar. Isso acabou pegando mal, né, nessa dependência. Como que você viu isso e trazendo também uma apuração, né, dessa relação do Dorival com o Neymar e dessa influência do Neymar ainda na seleção brasileira? Desde o começo dessa história de volta do Neymar à seleção, eu sempre escutei assim, se o Neymar tiver um mínimo de condição, um mínimo de minutagem, o Dorival vai chamar para a seleção. Quando o Dorival foi contratado pela CBF, foi chamado para a seleção brasileira, imediatamente já foi colocado pelo próprio Dorival o retorno do Neymar. Ele já queria saber como é que estava a recuperação. Tanto que uma das primeiras atitudes do Dorival foi ir até Mangaratiba para falar com o Neymar. Ele foi lá, o Neymar estava se recuperando ainda, jogador do Al Hilal se recuperando da cirurgia, e conversou com o Neymar falando, olha, você vai ser importante, minhas ideias são essas com a seleção, eu preciso de você, aquela coisa toda, e sempre acompanhando a evolução do Neymar. Quando o Neymar vem para o Santos, ele também vai até o jogo, ele manda o Celso Rezende, que é o preparador físico no CT, conversas absolutamente a todo momento e relatórios com o staff do Neymar. Então ele estava se preparando e ele queria contar com o Neymar já desde o começo. Então essa frase dele, preparamos a nossa convocação, o nosso trabalho em cima do retorno do Neymar, não é de graça, é totalmente verdadeira e totalmente legítima, porque ele estava pensando no Neymar desde o primeiro momento que ele pisa na seleção brasileira. Mas não é natural. Só que não é natural. Não é natural. Aí vai mudar o nome de Mangaratiba, né, Igor? Vamos mudar o nome de Mangaratiba? Como vai chamar? Neymaratiba. É melhor, o tamanho da casa dele já ocupa mesmo todo o território do município. Mais justo chamar de Neymaratiba. A primeira vez que eu ouvi falar de Mangaratiba não é bem verdade. Eu fui morar no Rio de Janeiro, fui para Grumari. Aí subi a Serra dos Cabritos que tem ali, fui no portal ali no restaurante que tem tem o visual onde foi atirado o corpo do Rubens Paiva, da Restinga da Marambaia, supostamente foi atirado ali. Olhei e falei assim, cara, ali ainda é município do Rio de Janeiro? O garçom falou, claro que é. Não, falei, não, você não está entendendo. Ali ainda é município do Rio de Janeiro? Ele falou, Falei, onde termina? Ó, tá vendo aquele morro lá depois da Restinga da Marambaia? Depois da Restinga, depois daquele morro, é Mangaratiba. Falei, putz, eu entendi onde ficava Mangaratiba. Depois da prainha de Grumari? Bem depois. Aí... A Avenida Brasil, você passou Bangu e anda, né, Igor? Você conhece melhor o mapa do Rio de Janeiro que eu. Mas é depois. Sim. Começo da Rio Santos. Mapa, mas não conheço tanto a Zona Oeste assim. Não. Você passa, Bangu, você passa Campo Grande, você passa Santa Cruz e vai em frente. Quando chegar na Rio Santos, começa a Rio Santos. O Igor mora no Leblon. Aí vem Mangaratiba. Leblon. Deu a chamar Neymaratiba é melhor. Neymaratiba combina mais com o lugar. Porque todo mundo sabe de Mangaratiba por causa do Neymar. Vamos chamar de Neymaratiba. Eu tenho boas lembranças de lá da cobertura da Itália na Copa 2014. Ficou hospedada lá, foi o centro de treinamento da seleção italiana lá nos tempos de Balotelli. Lá tem ótimos hotéis, tem bons resorts lá em Mangaratiba. O resort o condomínio que ele mora é o condomínio Porto Belo. É bom que você fala o nome, vai propaganda. Chama a gente pra ir lá, a gente faz o de primeira de lá, não tem problema. Não tô fazendo jabá, tô falando onde resort lindíssimo, são 2 que tem lá. Informação é nosso esporte, vambora. Agora, falando sério, não é natural você montar o time pro Neymar, porque o Neymar no último ano, nos últimos 18 meses, jogou 90 minutos uma vez. É por isso que não é natural. E o Dorival é bom técnico,
O Dorival pode ser o técnico da seleção na Copa do Mundo. Eu acho que o trabalho tem que ter sequência. Tudo isso é importante dizer. Mas o Dorival, às vezes, usa umas palavras que complicam todo o raciocínio dele. É natural que tenha montado o time em função do Neymar. Não, não é natural. Como é que eu preciso ter um time? Quando eu tiver um time... Quando eu ouvi, eu fiquei na dúvida se ele tinha se expressado mal. Não. Conhecer é natural. Mas eu acho que era aquilo mesmo que ele queria dizer. É provável. Eu não estou dizendo que ele não queria dizer isso. Estou dizendo que ele fala mal. Ele se comunica mal. Não é... Se eu pegar essa frase, especificamente essa frase, vamos decupar essa frase, não é natural você montar um time em função de um jogador que nos últimos 18 meses jogou 7 vezes, sendo que uma só foi em 90 minutos. Não é natural. Essa frase está errada. Essa construção de raciocínio é equivocada. É simples assim. Eu preciso montar um time. O Neymar vem para a seleção, beleza. Pode ser titular. E dentro da informação do Hernan, essa visita a Mangaratiba, isso não é um privilégio excessivo? Neymaratiba. Você receber o técnico da seleção brasileira na sua casa, não é um privilégio exagerado, não? Ou você acha que é comum para saber como o jogador tá, bater um papo? Ou há um excesso aí? Me parece que quando a gente tem uma informação como essa, você vai dizer, pô, mas ele só vai na casa do Neymar. Mas não é verdade que ele vai só na casa do Neymar. Quando ele vai para a Europa, ele visita o Marquinhos, ele vai no treino, conversa com o Rodrigo. A casa é o emblema. Mas é simbólico. Mas você conversa. A questão é você conversar e saber o que você pode ter do cara. Você está machucado há 1 ano e meio. Como é que você está? Vem cá, eu posso contar com você ou não posso contar com você? Eu acho muito melhor ele fazer isso do que ele ficar sentado no prédio da Barra da Tijuca da CBF falando assim, deixa eu ler o jornal aqui. O Neymar disse que vai pro jogo hoje, Entendi. O Neymar tá no carnaval, junto com a Bruna Biancardi. Não, é melhor ele ter informação em loco. Ele tem essa possibilidade. Ele vai pra Europa, ele vai falar com o Rodrigo, com o Vinícius, com o Carlo Ancelotti, com todo mundo. Não é um problema. O problema é que a gente sabe que o Neymar é o dono da seleção brasileira desde 2010. Então não é o problema do Dorival Júnior visitar o Neymar. O problema é o Neymar ser o dono da seleção brasileira, mesmo quando ele está 1 ano e meio sem jogar. Sim. E eu quero saber como que essa declaração caiu lá na seleção, lá na CBF. Hoje o Igor conversou com o Rodrigo Caetano. A gente vai ouvir um trechinho aqui em que ele fala justamente sobre o Neymar. No que ele representa até dentro do grupo, ele é um cara muito querido, é uma referência técnica. Consegue perceber isso com a galera que está aqui hoje? Mesmo? Sem dúvida alguma, porque nós tivemos contato com o Neymar Copa América, e em outros momentos eu particularmente falo com ele seguidamente, então a gente sabe o carinho que ele representa para os demais, principalmente esses jogadores que já jogaram com ele e outros que têm o interesse, né, e às vezes até o desejo de jogar com ele. Isso é uma coisa, né? De aglutinar o grupo, de realmente trazer essa leveza ao grupo. Dentro de campo, não resta a menor dúvida que ele é um jogador da primeira prateleira. Ele, estando bem de suas condições físicas e clínicas, ele agregaria demais. Mas não muda, muda talvez o modelo de jogo idealizado na cabeça do Dorival, por óbvio, né? Nas escolhas, naqueles que formatariam, vamos lá, principalmente o meio de campo e o ataque. Mas no que diz respeito à nossa exigência, eu acho que ela muda pouco, porque os jogadores que estão aqui também são protagonistas, também são exigidos e também temos esperança que eles façam a diferença durante os jogos. Então o Neymar seria mais um desses, claro, de altíssimo nível, não resta a menor dúvida, só agregaria, mas tenho certeza que quando ele estiver aqui ele vai estar 100% das suas condições e vai colaborar muito conosco. Tá aí o Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, falando sobre o Neymar. Como é que isso caiu por aí, Igor? Conta pra gente. Sinceramente, o jogo tá rolando e é isso aí. Ninguém se incomoda com o fato de que o Neymar seja essa figura ainda proeminente por aqui na seleção. Eu digo nos bastidores, tá? E é isso que o Rodrigo falou. Os jogadores estavam torcendo muito para ele estar no grupo. Ninguém, mesmo quando ele tá meia bomba, vamos dizer assim, ninguém olha... Nossa, o Dorival está priorizando o Neymar, que absurdo e tal. Assim, os caras querem que ele esteja ali, os caras querem que ele esteja junto. Então, ainda é o capitão, vamos dizer assim, simbólico dessa seleção, por mais que já não, por alguns anos atrás, desde alguns anos atrás, ele já não use a abraçadeira propriamente dito. Mas é inegável quanto
a influência do Neymar ainda é muito presente e quanto os caras querem que ele esteja aqui para acrescentar de alguma forma nessa caminhada até a Copa 2026. E digo, mencionando propriamente as próprias referências da geração atual, o Vinícius, Rodrigo, enfim, todo mundo que Rafinha, todo mundo que é o símbolo desse momento agora da seleção, mas esses caras querem que o Neymar se junte a eles para esse projeto. É mais ou menos como aconteceu quando teve a virada de chave. Isso aconteceu em 2019, na Copa América, com a Argentina, quando o Messi já tinha 2 vezes falado: eu vou sair da seleção, não quero mais ser convocado por causa das críticas, nesse vai e vem, nesse vai e volta dele da seleção. E aí na Copa América aqui no Brasil tem essa virada de chave quando o Messi se transforma num Messi que começa a falar mais, que começa a dar a cara, que ele pede para ninguém falar mais na zona mista da vida, nas coletivas da vida, e só ele começa a dar a cara. E aí começa a criar uma referência dentro do grupo da seleção argentina, e aí você tem aqueles caras que estavam do lado dele, Depou, que era uma nova safra, McAllister, que era uma nova safra, e tinha os caras mais velhos também, tipo Otamendi, que já jogavam com ele há mais tempo. O que acontece, trazendo para a seleção brasileira, né, e não comparando, é que o Neymar, ele é muito próximo de Marquinhos, de Alisson, porque já disputou Copa com esses caras, e ele é a referência desses caras que estão chegando agora e que estão no auge, estão nos seus principais momentos nos grandes clubes do mundo, que é o Rafinha, que é o Rodrigo, que é o Vini Júnior, que é o melhor jogador do mundo, né, ganhou o prêmio da FIFA. Então, assim, o Neymar estando inserido nesse processo, é como se a seleção se completasse. Isso internamente no pensamento deles. Então, por isso que o Dorival fez toda essa questão de estar lá em Mangaratiba, de zelar pela volta dele e soltar essa frase na coletiva. Eu acho que faz um sentido você ir atrás do Neymar para conversar com ele, saber, escuta, Neymar, vem cá, como é que você está? O que você está fazendo aqui? Como é que é a tua academia aqui? Deixa eu ver como você está treinando, o que não está. Ir na casa dele, não tem problema. O problema é outro. A questão é que a diferença é que o Messi... A seleção da Argentina era o Messi mais 22. E pelas informações que a gente saiu circular semana passada, a seleção do Neymar é o Neymar mais 20. É aqui que está a diferença. A diferença é você ter um comprometimento com o trabalho ou você ter um comprometimento com a sua vida. Aqui é que está o grande ponto. Mas, independentemente disso, em 2019, o Messi não estava há 18 meses jogando apenas um jogo completo. É aqui que está a diferença. E a gente sabe que o Scaloni montou o trabalho todo com o Cláudio Tapia, quando o Tapia conseguiu dizer para ele, olha, consegui, não vai ter mais ninguém na concentração. Aí o Scaloni ligou para o Messi e falou, Messi, consegui, mas a gente precisa de você. E o Messi falou, se vai ser assim, conta comigo. O problema é você entregar a chave de uma seleção brasileira. Exatamente. Para esse jogador que não joga há quase 2 anos e que também não tem a postura do atacante da seleção brasileira, do protagonista da seleção brasileira, pelo menos nos últimos episódios. Bom, vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta, vamos continuar falando de seleção brasileira, porque eu quero ver como é que vem a Colômbia e o PVC vai mostrar para a gente na prancheta. A gente já volta, um minutinho. Estamos no break. Igor, você pode ficar mais uns minutinhos? Como que você está aí? Vou pegar meu celular. E daqui a 3 minutos começa a atividade aqui. Só me informem, por gentileza, porque estamos de planejamento. Não, rapidinho. A gente vai te tomar mais 5 minutinhos. É aqui, a gente fica tentando puxar o repórter, que o repórter tem trabalho a fazer e a gente mantém aqui no de primeira. Deixa eu ver o que a galera está comentando aqui no YouTube. Vou registrar alguns dos comentários. Ailton Feitosa, todo dia aqui com a gente. Valeu, Ailton. Ele fala, o Dorival falando coletiva dá sono. Imagina ele frente aos jogadores expondo as técnicas de jogo. Tá dando uma cornetada aqui. O Paulo diz que o Dorival tá perdido e que mostra isso durante a coletiva inteira. Mas apesar do Dorival, o Brasil vence hoje. Eu espero, viu, gente? Eu vi até a caráter, eu vi até de amarelinho, ó, bem seleção brasileira. Foi proposital? Mas é que a amarela também aqui, é Colômbia. Camisa amarela e calção azul. Não, mas hoje a Colômbia vai de outro uniforme. Não, mas aqui é seleção brasileira. Essa é camisa amarela e calção azul. Carlos Maciel por aqui. Neymar, vocês estão de brincadeira. O cara é jogador há 2 anos. Não para a seleção brasileira, hein? Que conta com ele.
E o Clodoaldo Borges está por aqui também. Abel Ferreira ou Jorge Jesus, qual a melhor opção para a seleção do Brasil? Ele já derrubou o Dorival aqui. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Você quer prejudicar o Palmeiras ou ajudar a seleção, André Hernan? Se você partir do princípio que é ajudar a seleção brasileira e no Palmeiras ele já ganhou tudo. Tá bom, tudo bem, né? Deixa os palmeirenses, não vão gostar dessa história, não. O Rodrigo Caetano falou sobre essa pressão aí. Não sei se a gente vai conseguir mostrar no trecho aqui no programa, mas vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube. Vamos falar. Na volta a gente vai mostrar essa sonora aqui. E quem mais está por aqui? Luiz Sérgio fala sobre o protesto da Leila. Queria ver a Leila tirar o Palmeiras da Libertadores como ato de protesto. Mas ela falou que não vai fazer isso. É, gente, não é Primeiro sobre dia. isso. Peraí, tô ouvindo o switcher aqui, hein, gente? Tô ouvindo vocês fofocando aí. A gente também tá ouvindo. É, fofocando aí. Vocês estão fofocando por aí. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Galera dividida sobre o Flamengo. Patrick Oliveira diz que o BAP, presidente do Flamengo, vergonhoso para a torcida. A gente vai falar sobre esse caso, sobre o posicionamento do Flamengo em relação aos atos de racismo e sobre as atitudes da Conmebol e do presidente da Conmebol. Falta quanto tempo, gente? 20 segundos. Estamos voltando, aí a gente vai mostrar Rodrigo Caetano falando sobre essa pressão que a seleção vem sofrendo e, claro, fica sob os holofotes o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Estamos voltando, enquanto o André Hernan vai ali apurando. Pode apurar, Hernan, fica tranquilo. De volta no canal UOL, seguimos também no YouTube até as 4 da tarde. Estamos falando sobre seleção brasileira que entra em campo hoje e a gente espera que ganhe para ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Um pouco menos de emoção, para tirar um pouco essa ansiedade de como o Brasil vem entrando em campo. Vamos ouvir o Rodrigo Caetano, que conversou com o Igor Siqueira, nosso repórter, falando sobre justamente essa cobrança, essa pressão que a seleção brasileira e que o técnico Dorival Júnior vem sofrendo. Vamos ouvir. A nossa cultura é de ganhar para ter tempo de trabalhar. E talvez a gente deva repensar isso, de que primeiro deve-se ter tempo para depois ganhar. Outra discussão, existe um debate muito grande no futebol brasileiro, que não é de hoje, é de muito tempo, sobre a manutenção dos trabalhos, sobre dar esse respaldo aos treinadores principalmente, e que não haja essa mudança constante do que a gente vê nos clubes, enfim. Mas eu vejo que se potencializa também muita pressão externa para as mudanças que vão contrário a tudo que se defende. Sim. Né? Porque os grandes comentaristas, enfim, defendem a manutenção, defendem a continuidade. E muitas vezes a gente vê uma pressão externa para essa mudança. Então, assim, creio que eu acho que esse debate é válido, mas é aquilo, a gente vai tentar vencer os jogos, pontuar bem, porque é nosso trabalho e nossa obrigação, independentemente do futuro. Nós aqui trabalhamos com classificar a seleção brasileira bem para a Copa do Mundo e chegar bem lá em 2026. Igor, você que conversou com o Rodrigo Caetano, o que você percebeu dessa conversa com ele? Ele disse que essa pressão, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é externa, vem de fora para dentro. Mas a gente sabe, pelas apurações do Hernan, do PVC, a sua também, de que lá dentro rola sim a pressão, né? Ele está sim pressionado lá dentro. Qual que é a sua percepção disso? O Rodrigo tenta se blindar um pouco, né? E passar um pouco alheio a essas declarações sobre as quais a gente já comentou aqui, do presidente Edinaldo, né? Então tenta se concentrar no que ele consegue, no que ele tem poder de fazer, no que ele tem poder de mudar em termos de momento, e eu acho que passa o mesmo para o Dorival. O Dorival ontem falou que se tivesse vencido um ou mais jogos, né, nas rodadas passadas das eliminatórias, né, dos 6 jogos que ele fez, ele estaria tão preocupado quanto agora. Mas a gente sabe que, enfim, os resultados eles são um chazinho de camomila no coração dos dirigentes também, e obviamente na gente que faz pressão, né, na imprensa e na torcida também, que vê a seleção jogando mal e fica obviamente insatisfeita. E sem essas vitórias, a força do escudo, ela perde, ela diminui, né? Então, mas, enfim, a seleção tenta se blindar um pouco para resolver o que tem para ser feito hoje, para depois encarar a Argentina, mesmo sem Messi, sabendo que precisa vencer para encaminhar logo essa classificação. O que os caras querem é classificar logo, resolver logo, e aí depois lidar com o futuro, né? Pode ser o futuro dentro, o futuro fora da seleção, aí vamos ver. Mas de imediato ele não
tenta trazer para dentro do grupo o discurso do presidente e vai ver a própria vida, ver o que ele tem poder para mudar no cotidiano, enfim, no trabalho do Dorival diretamente no campo aí com os caras que estão convocados agora. E tem uma situação que o Rodrigo, eu gosto muito das entrevistas do Rodrigo, porque assim, primeiro que ele responde, fala, e ao mesmo tempo, o Rodrigo também, ele tem que ter o lado habilidoso político, né? Ele tem que ter ali o lado morde-a-sopra, né? E lembrando que o Rodrigo, ele vem com essa gestão do Dorival. Quando o Dorival é contratado, também tem uma mudança na gestão, na direção da seleção brasileira, chega também o Cícero Souza. Então, seria uma pressão em cima do Dorival, porque não também uma pressão no trabalho dele, né? Apesar de que a gente sabe... Que não é só o técnico, né? Tem toda uma comissão e a diretoria também por trás. Todo mundo por trás. Mas a gente sabe ao mesmo tempo que o Rodrigo Caetano é um excelente executivo e ele já mostrou o trabalho dele que é brilhante em vários clubes, só que a gente sabe também de bastidor que o Rodrigo Caetano não consegue exercer tudo aquilo que ele poderia exercer dentro da seleção brasileira. Ele não consegue doar 100% daquilo que ele tem de capacidade como gestor e como executivo dentro da seleção brasileira pelo mecanismo CBF, né, que é hoje a gestão. Mesma coisa se aplica ao Cícero Souza. Então, todo mundo trabalha dentro do seu limite, inclusive o Dorival Júnior, por isso é tão importante hoje o resultado, muito mais do que uma grande apresentação. Então, todo mundo quer hoje o resultado, se garantir, classificar, ir para o Mundial, porque é uma situação que todo mundo está ali, meio que na expectativa. E isso passa também pelo Rodrigo. A seleção não teve 4 técnicos em 3 anos... Desde o quê? 2001. Mas então demitiu e aí deu certo, foi campeão do mundo. Mas era um caos, que era um período que coincidia do Ricardo Teixeira pressionado por estar na CPI da Nike e na CPI da CBF. Porque se você voltar no tempo mais ainda, nós vamos voltar a quê? Anos 70. Brasil e Colômbia em 77. Não, 84, que teve 83 Parreira, 84 Edu, 85 Evaristo e Tele. Não é para ter uma troca uma mudança de novo. É o discurso da Leila para apoiar o Edinaldo. Precisamos de continuidade. Então o discurso do Edinaldo, apoiado pela Leila, tem que ser. A seleção tem que ter continuidade. A lógica tem que ser essa. Agora, tem uma pressão. Tem uma pressão gigantesca. E a gente está vendo, precisa de muito esforço. Quando foi que a seleção jogou 2 jogos em 6 meses em Brasília? A CBF hoje está sendo comandada por Brasília. Então a pressão dos políticos é gigantesca. Se você tiver um olhar enviesado um pouco para o Dorival, vai dizer, não, ainda mais com uma fase que a gente entende que nenhum técnico brasileiro serve, a pergunta não é se o Dorival serve, a pergunta é se ele servia em janeiro, quando o Edinaldo o escolheu. O Edinaldo vai ser aclamado o presidente da CBF na segunda-feira. A decisão que o Edinaldo, o presidente aclamado, teve em janeiro do ano passado estava errada, então por que eu vou aclamar? É pressão de todo lado. Tem uma lado, contradição em termos. E claro, isso recai com muito mais força sobre o técnico, né? Que está ali sob os holofotes. Em janeiro, a análise era quem é o último campeão da Libertadores com Flamengo. Janeiro de 24. Que foi campeão da Libertadores com o Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo e ganhou um título inédito com o São Paulo de Copa do Brasil, Dorival. Quem dos técnicos brasileiros tem o melhor desempenho nos últimos anos com conquistas em grandes clubes? É o Dorival. Quem é o cara que todo mundo gosta? O Neymar, poxa, ele foi campeão com o Neymar moleque, conhece todos os jogadores, já trabalhou com quase todos os jogadores aí. Dorival, bora no Dorival. Era a bola da vez naquele momento. Né? Foi assim. E aí sim foi, né? Mas aí algo começa a dar errado.